Pessoas que venceram o cassino. Junte-se a nós enquanto descobrimos quais pessoas venceram o cassino. O grupo de Blackjack do MIT. Com esse grupo você provavelmente está familiarizado. Você pode ter ouvido falar sobre eles pela primeira vez no filme dos anos 2008, Quebrando a Banca, que pode ter sido a razão pela qual contar cartas em jogos se tornou o interesse de muitas pessoas. No filme, alguns estudantes se juntariam a um clube com outros estudantes e alguns ex-alunos do Instituto Tecnológico de Massachusetts, que se especializavam em várias técnicas de contagem de cartas. Os mais velhos e os ex-alunos ensinavam os estudantes mais novos, que eram então levados aos cassinos para testar suas habilidades. A técnica de contagem de cartas era um sistema intrínseco, que envolvia múltiplos jogadores na mesa e fora dela. Os apostadores usavam técnicas como rastreamento de as e sinais de mão. Dessa forma, eles ganhavam vantagem em cima da casa. O que surpreendeu mais as pessoas é que o grupo do MIT existia há décadas, sendo primeiramente formado em 1979. No seu pico, teve cerca de 18 membros, que viajavam ao redor do mundo jogando em cassinos por incríveis quantidades de dinheiro, que então era dividido ou reinvestido. Se você não sabe, contar cartas é algo que não é bem visto nos cassinos, e apesar de tecnicamente ser legal, o cassino tem o direito de te expulsar e te banir se quiserem. Membros da equipe eram pegos com frequência e tinham que ser substituídos por novos recrutas. No ápice do grupo do MIT, os cassinos estavam tão paranoicos com as possibilidades de perderem dinheiro que eles contrataram investigadores particulares para seguir o grupo. Eles conseguiram anuários e fotos de alunos da instituição, bem como de Harvard, como na forma de prevenir a presença deles. E em alguns casos, eles apenas recusavam a presença de pessoas que moravam em Cambridge. O time enfim se desfez no final dos anos 90 por causa de brigas internas e perda de interesses na empreitada. Com os cassinos cada vez mais seguros e a falta de liderança no grupo, o time se desfez. Dennis Nicrash. O método deste homem para vencer o cassino era sofisticado, mas não complexo, mas ao mesmo tempo muito intrigante. Dennis costumava ser um simples chaveiro em Chicago. É dito que não havia fechadura no mundo que ele não pudesse abrir se estivesse com sua caixa de ferramentas. Esses talentos atraíam a atenção de pessoas não tão corretas na cidade de Chicago e, eventualmente, a sua associação com diversas famílias de criminosos na região o colocaria atrás das grades por quase uma década. Quando foi solto, Dennis não estava muito satisfeito em voltar a trabalhar 8 horas do dia abrindo fechaduras. Porém, ainda queria utilizar seus talentos para outro bem. Ele eventualmente encontrou um grupo de pessoas que lhe contou que podia ganhar milhões de dólares em máquinas caça-níqueis em Las Vegas. E a única coisa de que eles precisavam era de alguém que pudesse destrancar o compartimento das máquinas. Dennis não conseguia ver nada além de notas de dólares em sua imaginação, e uma vez que abriu a máquina, ele instalou um chip que permitiria que o usuário sempre ganhasse grandes quantias de dinheiro. Ele juntou suas coisas e se mudou para Vegas. Então contratou alguns membros de sua família que moravam na cidade para bloquear as câmeras enquanto instalava o chip e também alguns amigos para jogar nas caça-níqueis. Nicrash aplicou este golpe por 7 anos até que foi pego. Mas nessa altura ele já havia acumulado 7 milhões de dólares das máquinas caça-níqueis. Após cumprir os anos de detenção, ele voltou para Vegas e continuou com o mesmo golpe por 2 anos, até que foi pego novamente. Nesses 2 anos, ele já havia juntado mais 6 milhões de dólares. Me parece que Dennis apenas não sabia a hora de desistir. Joan Ginter. Depois dessa história, talvez você pense que Joan Ginter fez um pacto com um tinhoso, ou ela é apenas uma das pessoas mais inteligentes da história. Apesar desse esquema não ter nada a ver com cassinos, envolve uma das maneiras mais populares de se fazer apostas: a loteria. Você pode já ter ouvido o nome de Joan, já que ela é referida como a lenda da loteria, que ganhou quase 2 milhões de dólares em 4 situações independentes. Como a maioria das pessoas sabem, você provavelmente tem mais chance de ser atingido por um raio do que ganhar na loteria. Então, como poderia Joan ter alcançado 4 vitórias históricas? Nós achamos que o seu doutorado em estatísticas em Stanford veio a calhar.
Amigos de Johan viram o público detalhar a estratégia que ela usava, que era muito semelhante ao de um apostador profissional. Com isso, queremos dizer que ela tirava vantagens de alguns furos no sistema. A primeira brecha foi um retorno no seu primeiro investimento. A maioria das pessoas pensam na loteria como uma situação de ganho total ou perda total, quando na verdade há uma área cinzenta nisso. Muitas loterias têm prêmios menores e médios que podem ser obtidos e alguns deles são bem pequenos, como o valor de um bilhete. Porém, alguns podem ser tão altos quanto alguns milhares de dólares. Ginter foi capaz de calcular que mesmo se ela nunca ganhasse um grande prêmio com numerosas apostas, ela conseguiria no mínimo recuperar 66% de seu dinheiro. Em relação às apostas, uma perda de 1/3 de seu ganho não é assim tão ruim. A mulher logo descobriu que se repetisse o processo, ela conseguiria reinvestir e mitigar os custos envolvidos. Eventualmente, ela conseguiria ganhar 25 mil dólares com apenas 24 dólares investidos nos bilhetes, com um custo final de apenas 8 mil dólares. A outra brecha da qual Johan tirou vantagem foi em relação às leis de impostos estaduais e federais. A maioria das pessoas não sabem que as perdas no jogo podem ser descontadas das vitórias no jogo. Isso ajudaria muitas pessoas se estivesse escrito atrás de cada bilhete de loteria. Além disso, aqueles que se declaram apostadores profissionais conseguem descontar inúmeras despesas. A estratégia de gênio de Johan não parou por aí. Talvez a maior brecha que ela encontrou foi conseguir capitalizar a informação que a loteria de Texas transmitiria para o público. Por exemplo, o número de bilhetes que ainda estava em jogo e o número de bilhetes que seriam comprados. Devido a essa grande informação, Johan frequentemente viajava até o Texas para comprar o bilhete e ela tinha um mapa estatístico da situação. Foi uma boa coisa que ela conseguiu descontar aquelas passagens de avião em seus impostos. Conforme as informações sobre quantos bilhetes ainda restavam era liberada, Ginter continuaria seus investimentos baseados nos números, em uma maneira semelhante às pessoas que mexem no mercado de ações, ou como os apostadores jogam blackjack. Apesar de todas essas táticas matemáticas, as duas melhores chances estavam entre 1 em 8 mil. Mas isso era mais que suficiente para lhe dar confiança. Embora não haja número exato, é estimado que Ginter investiu alguns milhões nessa estratégia, e parece que ela conseguiu sair por cima. Muitos atribuem isso à matemática, mas ainda achamos que tem um pouco de sorte envolvida. Por exemplo, em sua primeira vitória na loteria, ela não usou nenhuma dessas táticas. Ela comprou um bilhete e ganhou 5,4 milhões de dólares. Ela usou o dinheiro para saciar seu vício em apostas e, se não fosse pela sua vitória inicial, provavelmente não haveria maneira de ela reduzir as probabilidades para o valor não tão bom de 1.800 dólares. Don Johnson, o homem que quebrou Atlantic City. Don Johnson provavelmente tem uma das histórias mais incríveis envolvendo o jogo Blackjack, tirando a citada anteriormente sobre o grupo do MIT. A única diferença é que ele era apenas um único homem, o homem que ganhou 15 milhões de dólares em 6 meses, ao invés de algumas décadas. Antes de sua vitória, ele já era altamente envolvido na indústria de apostas e, com frequência, trabalhava de organizador em eventos de apostas. Ele, inclusive, criou sua própria empresa que cuidava de apostas feitas por computação e apostas em cavalos. É devido a esses empreendimentos de alto retorno que ele conseguiu juntar uma pequena fortuna. Johnson jogou blackjack durante toda a sua vida e era conhecido por ser muito habilidoso em seus círculos sociais. Infelizmente para os cassinos, eles não estavam no círculo de Johnson. Os cassinos ainda se recuperavam da crise financeira de 2008 e durante esse tempo as apostas estavam em baixa. Foi então que as casas de apostas decidiram ir atrás de grandes apostadores para que participassem de alguns de seus jogos. A ideia era ganhar dinheiro de clientes ricos em quantidades altas, ao invés de esperar que a classe média voltasse a ter dinheiro suficiente para voltar a apostar. No desespero, eles se voltaram para um homem que não compreendiam com clareza. Don Johnson atendeu o chamado dos cassinos e capitalizou em cima de seu desespero. Ele solicitou mínimas mudanças no jogo, mudanças que lhe dariam uma pequena vantagem matemática. Talvez uma de suas demandas mais estranhas foi a de que os dealers se mantivessem no 17.
ao invés da tradição usual de serem mandados abaixar as cartas. Em adição a isso, ele pediu um retorno de 20% em suas perdas, o que não era uma negociação sem fundamento, mas sim outra maneira de Johnson proteger a si mesmo a longo prazo. Os jogos finalmente começaram e Don Johnson estava apostando $100 mil no regular. Ele jogou uma mão famosa de $8 mil, o que deu início à sua temporada de 6 meses de vitórias. Durante esse tempo, ele juntou os ganhos de 3 cassinos. No Caesar, ele ganhou 4 milhões. No Borgata, por 5 milhões e o Tropicana por 6 milhões. Em 6 meses, ele ganhou 15,1 milhões de dólares e dizimou Atlantic City. Os cassinos sentiram como se estivessem sendo chutados enquanto caídos no chão, e os gerentes estavam tão amargurados que expulsaram Johnson de seus estabelecimentos. E os que não baniram estabeleceram um limite de quanto ele pode ganhar antes de ser forçado a se retirar. Don Johnson pôde muito bem ser o melhor apostador de todos os tempos. Apostar não é uma das carreiras mais lucrativas. Na maioria das vezes, nem um pouco. Mas se você tem o talento de algumas das pessoas dessa lista, talvez você deva dar um pouco de atenção a esse cenário. O que você achou do vídeo? Deixe-nos saber sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Curta e compartilhe esse vídeo. Espero você por aqui e até mais. Tchau!